Olá, amados, tudo bem? Prontos para trabalhar comigo? Estudar é trabalho, né? A diferença é que quando nós trabalhamos naquilo que amamos, nós sentimos prazer naquilo que estamos fazendo, né? Principalmente quando nós trabalhamos naquilo que amamos e sabemos que o que estamos fazendo vai trazer grandes benefícios, não somente para a minha vida, mas também para todos que me cercam. Bem, eu gostaria de trazer um assunto fundamental relacionado ao livro de Gênesis. Já que iremos estudar os evangelhos, nós precisamos ter pelo menos em mente uma base ou uma noção básica do porquê da vinda de Jesus. Já sabemos que os evangelhos falam de sua vida, de seu ministério, e por isso nós precisamos voltar no tempo e reconstruir esse entendimento fundamental, ok? Já sabemos do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, né? Que nós temos toda a preparação da chegada do Redentor, certo? Na verdade, vai até um pouco mais além disso, mas fica para uma próxima aula aí que eu vou falar sobre isso, tá bom? Bem, eu preciso estabelecer aqui umas verdades básicas de como se olhar para o Antigo Testamento. Preste muita atenção nisso, tá? Porque isso é muito importante. O que se inicia no Antigo Testamento se completa no Novo Testamento. O Novo Testamento explica o Velho Testamento. O Velho Testamento é profecia, o Novo é o cumprimento dessa profecia. O que acontece no Antigo Testamento de uma forma literal aponta para verdades espirituais no Novo Testamento. Por exemplo, literalmente no Antigo Testamento se oferecia um cordeiro, lembra? Um cordeiro como oferta a Deus. Hoje, em nosso tempo, na Nova Aliança, nós não precisamos mais oferecer um cordeiro literal a Deus, pois aquele cordeiro literal apontava para uma grande e maravilhosa verdade espiritual, que é Jesus, que é o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, né? Outro exemplo é aquele sangue que Israel precisou passar ali nos umbrais das portas para que a morte não tragasse os seus primogênitos, lá no Egito. Aquele sangue apontava para o sangue de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, né? A palavra Páscoa tem esse significado de passar por cima, pois o anjo da morte, ao ver o sangue do Cordeiro, passou por cima dos israelitas e atingiu todos os primogênitos ali dos egípcios, tá bom? Um melhor entendimento a respeito do significado do Antigo Testamento ou a Antiga Lei está descrito aí no livro de Hebreus, tá bom? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1, o autor diz que a lei, ou seja, o Velho Testamento, não é a imagem perfeita das coisas, mas a sombra de bens vindouros. Presta muita atenção nisso. O Antigo Testamento é sombra, viu só? A sombra aponta para a substância, a sombra afirma que existe uma substância. Podemos saber pouco a respeito de algo se olharmos apenas para a sombra, concorda? Não podemos perceber grandes detalhes que só a substância revela para nós. Vou te dar um exemplo melhor. Se você me conhecesse somente pela minha sombra, não saberia a cor dos meus olhos, o tamanho do meu nariz, a cor dos meus cabelos e diversas outras diferenças que a sombra não pode revelar. O máximo que a sombra pode nos mostrar é que de fato existe uma substância, né? Não há sombra se não tiver a substância para projetá-la. Entre a sombra e a fonte de luz existe uma substância. A luz toca a substância projetando uma sombra, não é assim? O Antigo Testamento era uma sombra do Novo Testamento. Agora, em Cristo, nós podemos compreender com muita profundidade o que o Antigo Testamento apontava, né? Por quê? Porque o Antigo Testamento, todo ele, né, aponta para Cristo. Cristo é a substância real na qual o Antigo Testamento apontava. Uau! Eu quero te mostrar algo aí muito interessante. Na verdade, essa é uma maneira muito inteligente que aprendi de como olhar para o Antigo Testamento. Eu quero passar isso para você. Se você puder, pegue uma caneta e papel para desenhar aí comigo, beleza? Vamos lá? Veja aí. Temos 3 números 5, um atrás do outro, dessa maneira aí. 5, depois outros 5 e mais o número 5. Tá vendo? Um atrás do outro aí, ó. Muito bem. Embaixo do primeiro 5, você coloca o número 12, tá? Embaixo do último número 5, à direita, você também coloca o número 12, beleza? Agora veja essa imagem já com os quadros fechados. Se quiser, desenhe aí em seu caderno ou bloco de anotação que você talvez esteja usando para esse estudo, beleza? Dê pausa aí no vídeo se for preciso. Pronto. Esse primeiro número 5 aí, à sua esquerda, representa os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, representado pela letra P. E o número 12, embaixo dele, né, são os 12 livros históricos representados pela letra H, certo?
Continuando então, o número 5 do meio representa os poéticos ou os livros de sabedoria, representados pela letra P. E o número 5 da direita representa os 5 profetas maiores, representados pelas letras P e M maiúsculo, e o 12 embaixo deles são os 12 profetas menores, representados pelas letras P e M minúsculo. Legal demais, né? Bem, vamos então melhorar ainda mais essa percepção aí. Esses 5 primeiros livros, que são o Pentateuco, mais os 12 livros abaixo dele, que são os históricos, podemos chamar de a história de um povo, que é o povo de Israel. Eles, somados, são 17 livros onde encontramos a história de Israel e sua aliança com Deus, né, cheia de promessas. E o que representa esse número 5 no meio, que são os poéticos? O que representa eles? Eles representam os sentimentos desse povo, tá? Ali nesses livros você encontra os sentimentos, as orações, os choros, as lamentações, o clamor desse povo. E esses 5 livros profetas maiores e os 12 profetas menores falam dos sermões que Deus pregou para esse povo de Israel, que viveu todos esses sentimentos aí. Legal, né? Muito bom. Visualize isso aí, né? Visualize bem, desenhe, mentalize. É uma forma bem legal de você já ter esse quadro panorâmico aí do Antigo Testamento. Então nós conseguimos montar aqui uma estrutura, uma espécie de fórmula que nos permite ter uma visão organizada do Antigo Testamento, beleza? Muito bom então, queridos. Hoje, basicamente, eu quero focar em um livro muito especial do Antigo Testamento, tá? O livro das origens, o livro de Gênesis. Esse livro é top demais. Você sabe que para antes mesmo de você estudar qualquer coisa, você precisa organizar todo o material, não é assim? Para que você mesmo não se perca no estudo, né? Antes de falar do assunto em questão aqui, que é no livro de Gênesis, me permita mostrar para você também uma forma organizada do livro também, tá bom? Veja isso aí. O livro de Gênesis possui 50 capítulos que podem ser divididos em 2 partes. A primeira parte é chamada de a história primitiva, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. A segunda parte é chamada de a história patriarcal, que vai do capítulo 12 ao 50. Legal, né? Para cada uma dessas partes, nós podemos organizar os principais episódios também. A primeira parte, história primitiva, nós temos a criação, a queda, o dilúvio, Torre de Babel, isso aí do capítulo 1 ao 11 de Gênesis, ok? Do capítulo 12 ao último capítulo 50, nós temos a segunda parte, que é a história patriarcal, que é a história dos patriarcas, né? Portanto, nós temos ali Abraão, Isaque, Jacó, 12 filhos de Jacó e José no Egito. Bem, esse é um exemplo prático de como eu estudo a Bíblia, né? Primeiro eu faço um estudo panorâmico para ter uma boa visão do todo, como fizemos com os números, né? E depois eu faço um estudo para organizar a estrutura do livro e dividi-lo em episódios e por aí vai, beleza? É assim que eu estudo. Muito bem. Agora que criamos toda essa estrutura, eu quero compartilhar algo que tem a ver com o entendimento do propósito eterno de Deus. No livro de Gênesis, nós podemos encontrar as intenções originais do Criador. Nós podemos compreender qual o propósito de Deus ter criado o homem. A essência de tudo que diz a respeito da vontade de Deus em ter criado o homem se encontra nessa frase que eu vou dizer aí para você. Leia comigo, anote isso aí também, isso é muito importante, tá? Olha aí no quadro. Deus quer habitar com o homem, no homem. Deus quer governar a terra no homem, através do homem. Daqui a pouco você vai entender melhor essas frases, ok? Depois de explicar, eu vou repetir aqui para você ver como vai abrir a sua mente, como vai abrir o seu entendimento, beleza? Vamos lá, bem devagar para você entender direitinho. Reino de Deus é a extensão de Deus. Quando vemos Deus construindo um jardim e criando o homem à sua imagem e semelhança, nós podemos ver ali o próprio Deus estendendo a si mesmo numa parte do universo criado que se tornou sem forma e vazio, resultado da desobediência de Lúcifer, ok? Gênesis 1:1 diz que no princípio Deus criou céus e terra. Nós sabemos que tudo que Deus cria, queridos, é perfeito, certo? Um dia o universo era perfeito até que a terra ficou sem forma e vazio.
Quando a Bíblia fala que Deus criou céus, está falando de que Ele criou o reino espiritual ou celestial. Quando a Bíblia diz que Deus criou a terra, ela está falando do reino natural, o reino físico. Existe um princípio estabelecido por Deus aqui, descrito em Salmos 115. Preste muita atenção. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Acho que você vai entender melhor esse princípio através desse exemplo que eu vou te passar aqui. Imagina que eu sou dono de um prédio cheio de apartamentos. Agora, eu, dono do prédio, resolvi alugar um desses apartamentos para você. O prédio continua sendo meu, certo? Mas eu posso entrar no meu apartamento que aluguei para você a qualquer momento? Claro que não. Ou seja, mesmo eu sendo dono do prédio, agora para entrar no meu apartamento você tem que me autorizar. Por isso que nós oramos, venha o teu reino. Se nós não pedirmos, Deus não vai invadir essa terra. O propósito original registrado no livro de Gênesis mostra que reino de Deus não é Deus reinando diretamente a terra, mas o homem, a imagem de Deus, reinando a terra. Deus reinando não diretamente, mas indiretamente no homem e através do homem. Uau! Agora eu vou repetir aquelas duas frases que eu falei, Deus quer habitar com o homem no homem. Deus quer governar a terra no homem através do homem. Entendeu agora? A terra é responsabilidade do homem, mas a responsabilidade só pode ser exercida com a autoridade de Deus. Sem a imagem de Deus, o homem perde essa autoridade. A responsabilidade nós ainda temos, mas precisamos da restauração da imagem. A imagem de Deus no homem é que faz a natureza se submeter ao homem. Olha que interessante, porque a natureza, quando vê Deus no homem, ela reconhece a sua autoridade e se submete ao homem. Presta muita atenção nesse texto que eu vou ler para você. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos capítulo 8, 19 a 22. Perceba que o texto não diz que a natureza aguarda a manifestação de Deus, mas a manifestação dos filhos de Deus. Também presta atenção aí nessa parte do texto que diz que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O que a sujeitou? Por que a criação ficou sujeita? A quebra do princípio da honra, que é a desobediência, a rebeldia. É isso que fez. O homem, ao desobedecer a Deus, ele trouxe essa corrupção na criação. O homem é o zelador, o corregente responsável nesse mundo natural. Entende essa nossa responsabilidade? Você já parou para pensar na importância da obediência? Nossa, isso é muito forte. Ali em Romanos, o apóstolo Paulo diz que a natureza geme e sofre dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, os filhos, a imagem de Deus. Nós podemos ver esse exemplo em Jesus, que era a imagem perfeita de Deus, o segundo Adão. Ele acalmou a tempestade com uma ordem, lembra? E o vento e o mar obedeceram a ele, obedeceram a sua voz. Por quê? Você acha que isso ali foi um milagre? Aquilo não era um milagre, mas a realidade do Éden, que o primeiro homem original viveu naqueles dias lá no Jardim do Éden. Isso é forte. O homem, ele perdeu a imagem de Deus, ou seja, ele perdeu a sua identidade, que lhe dava autoridade para governar. Por isso que no Novo Testamento veremos que o propósito de Deus a nos dar o Espírito Santo é nos tornar parecidos com Jesus, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, 29. Vê aí. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Paulo nos diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Todos esses elementos estão ligados à imagem de Cristo, percebe? A imagem de Cristo em nós, o caráter de Cristo que é a sua imagem em nós. O Espírito Santo trabalha para nos dar a verdadeira identidade, ou seja, o propósito de Deus seria o homem multiplicar a sua imagem sobre a terra. Eu e você, como resultado dessa multiplicação do primeiro Adão, seríamos a imagem de Deus. Quando o homem caiu, o pecado ofuscou essa imagem e nos separou de Deus, causando morte espiritual e, consequentemente, a morte física.
Outra coisa importante também é saber que Deus criou a terra para um propósito, ser um lugar de relacionamento pai e filho, e desse relacionamento o seu reino seria estabelecido e sua glória encheria toda a terra. Se Cristo é a imagem perfeita de Deus, Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. A Bíblia diz que um dia toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Olha, o homem governando a terra sob a autoridade de Deus expressada na sua imagem e santidade. Percebemos que no relacionamento íntimo com Deus Pai, Adão, sendo um com o Criador, ele refletia cada vez mais a imagem de Deus. O Evangelho é o Evangelho da reconciliação com Deus Pai. Reconciliados com Ele, nós podemos voltar a funcionar como no original, pois seu Espírito passa a habitar em nós, nos levando de volta à imagem de um filho verdadeiro, ou seja, um filho que reflete a imagem de Deus. Forte, né, irmãos? Muito, muito forte. O livro de Gênesis nos revela o propósito de Deus. Esse propósito vimos através das intenções do Criador nos primeiros capítulos de Gênesis ao criar o homem, estabelecendo um lugar de relacionamento, o Jardim do Éden, certo? Para terminar essa aula de hoje, nós precisamos entender uma coisa aqui muito fundamental. Existe uma diferença de propósito de Deus para plano de Deus. Como assim? Propósito é onde Deus quer chegar, ou seja, o fim. Plano é o meio que Deus vai usar para chegar no fim. Eu vou usar o texto que todos conhecem como exemplo. João 3,16, leia aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o propósito no texto? Vida eterna. E qual é o plano? Dar o seu Filho. Ou seja, salvação não é o propósito de Deus. Salvação é o plano de Deus, que é o meio pelo qual Deus usará para cumprir seu propósito. Percebeu? Você não foi salvo para apenas ser um salvo, você foi salvo porque Deus tem um propósito de estabelecer seu reino aqui na terra e você foi chamado para cooperar com Ele. Você nasceu com esse propósito, é por isso que Deus nos salva, porque através da salvação nós recebemos o seu Espírito que trabalha nossas vidas, gerando a imagem de Deus em nós e nos tornamos embaixadores do reino de Deus na terra. Uau, isso é forte! Bem, podemos dizer que o fim será então a restauração do início. O Jardim do Éden de Gênesis se torna a praça da cidade da Nova Jerusalém em Apocalipse capítulo 22. Então, só para concluir, o que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento revela o propósito de Deus e o plano de Deus para dar cabo à sua vontade aqui na terra como no céu. Interessante? Vamos mergulhar ainda mais no conhecimento das Escrituras a cada encontro aqui na nossa escola, tá? Acho que você vai gostar muito. Vai ser um tempo muito precioso. A gente vai crescer muito. Tem muitos detalhes, tem muitas verdades que nós precisamos estabelecer, fundamentar para que a gente possa crescer no verdadeiro conhecimento das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe sua vida, dê o seu feedback, fala comigo o que você está achando das aulas, tá bom? Até nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula. Deus abençoe, gente. A paz.